Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez o nosso encontro para as nossas reflexões. Hoje nós vamos falar sobre o aperfeiçoamento. A historinha de hoje chama-se Fábula Simples. Quando o diamante, já trabalhado, se abeirou da pedra preciosa, saído do cerro áspero, clamou irritadiço. Que coisa informe! Rugosidades por todos os lados, que farei de semelhante aborto da natureza? E roçou com superioridade sobre a pedra bruta. A pobrezinha, mal saída do solo em que dormira por milênios, sentindo-se melidrada, tentou reclamar. Entretanto, ao observar o clivador, cheio de esperança na utilidade que ela podia oferecer, calou-se. Fim do dia, o operário recebeu o salário que lhe competia e contemplou-a tomado de gratidão. A pedra, intimamente compensada, esperou. No dia seguinte veio o martelo cônico e, desapiedado, riu-se dela, exclamando: Nariz de rochedo, quem teria o mau gosto de aperfeiçoar-te? Por que a infelicidade de entrar em comunhão contigo, seixo maldito? O cristal sofredor ia revidar, mas vendo que o trabalhador que mobilizaria a massa contra ele o mirava com enternecimento, preferiu silenciar. Entregando-se à paciência, nova operação de lapidagem. Sabendo em seguida que o operário obtinha feliz substância paga, reconheceu-se igualmente enriquecida. Mais tarde, apareceu o pó de diamante, que gritou irônico: Por que a humilhação de trabalhar essa pedra amarelada e baça? Quem teria descoberto esse calhau feio e desvalioso? A pedra ia responder protestando, contudo reparou que o lapidário a fixava com respeito, denotando entender-lhe a nobreza interior. E em homenagem àquele silencioso admirador de sua beleza, emudeceu e deixou-se torturar. Quando o lapidador reconheceu o pagamento que lhe cabia, deu-se ela por bem remunerada. Logo após, chegou a Mó de Poli, que falou mordaz: Esta velha cristalização de carbono é indigna de qualquer tratamento. Que poderá resultar dela? Por que perder tempo com essa legião de mina? A pedra propunha-se a aclarar a situação, contudo, notando a jubilosa expectativa do artífice, que lhe identificara a grandeza, aquietou-se obediente e suportou com calma todos os insultos que lhe foram desferidos sobre as faces, até o próprio polidor a acariciou venturosa. Sem perceber o valor, o diamante talhado, o martelo, o pó de diamante e a mó viram-na sair, colado ao coração do operário em triunfo, permanecendo espantados e ignorantes na sombra da suja caverna de lapidação em que a presença deles tinha razão de ser. Passados alguns dias, a pedra convertida em soberbo brilhante foi engastada no cetro do governador do seu país natal, passando a viver querida e abençoada sob a veneração de todos. Se encontraste no mundo criaturas que te fizeram diamantes descaridoso, martelo impiedoso, pó irônico ou mó sarcástica sobre o teu coração, suportas com paciência, por amor daqueles que caminham contigo, e espera sem desânimo, porque um dia, transformada a tua alma em celeste clarão, virás à furna terrestre agradecer-lhe as exigências e os infortúnios com que te alcançaram a glória dos cimos. Irmão X, né? Muito interessante, porque aqui retrata, né? É uma fábula, né? Onde as personagens são objetos, né? Que aqui representam a nossa vida, né? A questão da lapidação, o sofrimento que foi, né? Para ele, até ele se transformar num brilhante. Então vejam que todos esses, né? O diamante talhado, o martelo, o pó de diamante, a mó de Poli, todos eles para chegarem a ser
o que eles são hoje, um diamante talhado, um martelo, um pó de diamante, né? Sendo ferramentas para serem utilizadas para talharem outros objetos, né? Eles tiveram um caminho e esqueceram disso. Né? A soberba está, como que se diz, como em primeiro lugar na vida deles, para em cima do brilhante, que ainda não é uma pedra polida, né? Estão jogando em cima dele todo o seu orgulho, pisando, humilhando, né? Assim é a vida da gente. Nós vamos encontrar pessoas muito difíceis na vida da gente, né? Necessário vai ser o quê? A vontade que nós vamos ter de fazer essa lapidação em nós. Porque enquanto encarnados, nós temos que ter essa vontade para a gente trabalhar, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a questão do aperfeiçoamento, né? Então, nós vamos, separei aqui o Evangelho do capítulo 5, para a gente entender algumas questões aqui. Nós vamos ler sobre a justiça das aflições, o bem e o mal sofrer, e o mal é o remédio, né? Entender por que para a gente ser feliz, a gente precisa sofrer, né? Já pensaram sobre isso? Por que às vezes a gente tem que sofrer tanto para ser feliz? Justamente vem explicar aqui no capítulo 5 sobre as questões da justiça das aflições, né? Então, aqui diz, as compensações prometidas por Jesus não estão na terra. A gente viu que todo o caminho que Jesus fez, ele falava de uma vida futura. Então, essa vida, a vida que Jesus pregava de um reino que a gente deveria alcançar, ela não está na terra. Ele já dizia isso, né? Muitas vezes nós não compreendemos porque para a gente ser feliz, a gente precisa sofrer. Né? Parece um paradoxo, né? Para ser feliz eu preciso sofrer. Então a gente pergunta, né? Por que vive se questionando? Por que tem umas pessoas que sofrem mais que outras? Por que tem umas pessoas que nascem ricas, outras nascem pobres? Outras vivem sorrindo, outras vivem chorando com muito sofrimento? Pessoas que nascem fisicamente perfeitas, outras não nascem, né? Por que continuamos o questionamento, né? Por que existe tanta desigualdade no planeta, né? Onde homens venturosos sofrem, né? E vivem ao lado de pessoas más, pessoas ruins que prosperam. Justamente, Jesus foi enviado para trazer essa mensagem para a gente, né? E hoje, através do Espiritismo, que vem nos explicar a causa, a justiça das nossas aflições, a causa das nossas aflições. O Espiritismo vem nos dizer, através das vozes dos espíritos superiores, que quando ajudaram a Kardec, né? A trazer para nós as orientações para que nós pudéssemos cuidar, para merecer essa vida futura, né? E explicar por que tanta desigualdade, porque uns tristes, uns sofrem, outros não sofrem tanto, porque uns vivem espiando, vivendo a duras provas na vida, e outros, né, vivem em palacetes. Tudo tem uma causa, né? E essa causa está numa vida passada, porque se nós estamos aqui hoje, nós viemos fazer alguns ajustes com as leis, os reajustes, né? Apaga com as leis divinas. E há os que a gente ainda também contrai, né? Aqui nessa própria vida. E graças a Deus, pagando na mesma vida, né? Melhor ainda. Então, o Espiritismo vem nos orientar, nos dizer sobre a justiça das nossas aflições, as causas das nossas aflições, né?
Todas as vicissitudes da vida, elas derivam de uma causa. E por meio dos ensinamentos de Jesus, Deus põe o homem na direção desta causa, né? E estando suficientemente maduros hoje, é que vem o Espiritismo, né? Nos falar através dos Espíritos as causas de todos os sofrimentos e aflições pelas quais nós passamos, certo? E essa vida nossa aqui, ela será boa ou ruim pela forma de como nós vamos encarar tudo isso, né? Todo esse sofrimento é para quê? Não é para enfeite. É justamente para Deus reconhecendo o que existe em nós de bom. Ele sabe que a gente, saldando nossas dívidas, né? Nos ajustando com as leis divinas, ele sabe que cada um de nós é para ele. Então ele confia na gente. E se ele confia, quem somos nós para não confiarmos em nós mesmos? Por isso que a gente tem que se esforçar, né? Então, como minha vida será tão ditosa ou não, de acordo com o bem e o mal sofrer, como que eu vou encarar todas essas vicissitudes, todo esse sofrimento que eu tenho que passar, né, para me ajustar com as leis divinas. Então, esqueci de dizer, o bem e o mal sofrer, que é o item 18 de Le Cordaire, né? Havre, 1863. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele se referia a todos, reencarnados no planeta Terra, né? Independente da sua função, aonde ele esteja, né? Em qual função ou posição ele esteja. Entre estes estamos todos nós, né? Nós estamos incluídos, né? Que pouco compreendemos que as provas bem suportadas, elas conduzem a quem? A Deus. Precisamos de quê? De muita coragem, de uma fé viva, né? Na bondade de Deus. A gente acreditando o que vai acontecer, a gente se fortalece para seguir em frente. Pois o desânimo e a descrença nos desvia do caminho providencial. Porque se eu acredito que Deus está agindo, que aquilo tudo vai passar, que Deus vai me fortalecer, eu me animo, eu sigo em frente. Mas se eu acreditar, eu me perco pelo caminho, né? Eu vou cair muito mais vezes, certo? Quando nós acreditamos, nós vamos ter a proteção de Deus, né? E a orientação dele, né? Então, nós temos uma grande mania de quê? De fazer os rodeios, de fazer as curvas, e vira para cá e vira para lá. A gente sabe que Deus, ele apontou o caminho, mas a gente tem mania de ficar. A gente vai chegar um dia, mas vai demorar muito. Aí vai sofrer muito mais do que precisava, né? Então, Deus nos dá o fardo para ser carregado de acordo com as nossas forças. Várias vezes já falei isso aqui. Deus não nos colocou aqui no planeta Terra, largou e foi embora. Tem uma proteção, tem uma orientação. Basta cada um de nós se elevar para prestar atenção a tudo o que Ele está nos dizendo. Quanto maior for a nossa resignação e a coragem, maior será a recompensa. Que recompensa é essa? A recompensa da alegria, da proteção, da orientação, da indicação do caminho que a gente deve seguir. Quando a gente está com Deus, Ele nos dá a força para vencer essas tribulações, né? O repouso que nos seria tão agradável, a gente diz, meu Deus, agora eu quero descansar, eu queria parar. Tira tudo isso. O repouso seria perigoso, né? A gente já ouviu falar que mar calmo não faz marinheiro. Sem o exercício, a gente talvez sofresse muito mais. Por quê? O repouso que nos seria agradável é um perigo para o nosso caminho de evolução, porque ele nos deixa preguiçosos e acomodados, né? Sem exercitar no campo de batalha, o nosso corpo e a nossa mente sentiriam muito mais o peso daquela dor.
Porque quando a gente está sentindo a dor, a gente já está acostumada, a gente se erga, a gente limpa as poeiras e segue em frente. Se a gente está desacostumado, o que vai acontecer? A gente sentirá muito mais a dor. É igual a bicicleta, a gente anda de bicicleta, não esquece nunca. Você passar um ano, quando você subir na bicicleta, você vai desequilibrar, vai cair, mas você não deixa, né? Mas você vai ter um certo sofrimento até exercitar e tomar a prática de novo. Então, quando o sofrimento e as contrariedades vierem, temos que nos sobrepor a elas e conseguir dominar a impaciência, a cólera, o desespero, né? Ter esse autodomínio para a gente não se perder. Nos sentiremos muito mais fortes para seguir em frente e enfrentar os embates da vida que vierem, né? Sempre com Jesus e Deus. Bem-aventurados são os que têm a ocasião de provar essa fé, a sua firmeza, a coragem, né? E a submissão a Deus, porque a gente tem sempre que lembrar que Ele está no comando. Nada vai acontecer na nossa vida por acaso e nada é por brincadeira. Tudo tem um objetivo e esse objetivo sempre é o de nos ajudar, com certeza, né? Pois assim terão vencido suas dificuldades na terra e porque depois do labor vem sempre o repouso, depois da tempestade vem a bonança. Aqui nós teremos o mérito, né, do repouso, porque estávamos trabalhando. Agora, preferir o repouso sem trabalhar, aí não. Aí já é um problema para a gente, né? Então é isso, a gente ter essa força, ter essa vontade, essa resignação, saber que Deus está no caminho, certo? Nos orientando. Então, o bem e o mal sofrer. Se eu achar que está muito pesado, eu sofrerei muito mais. Né? Deus não vai, eu tenho 1,5 metro, Deus não vai me dar uma cruz de 4 metros para carregar, porque Ele sabe que eu não vou conseguir, minhas forças não conseguem. Então Ele sempre dá aquilo que nós podemos carregar, certo? Aí vem agora no item 19 de Santo Agostinho, que ele vem falar, o mal é o remédio. Olha, mais uma vez um paradoxo, né? O mal é o remédio. Como assim o mal é o remédio, né? Por que o mal, o sofrimento vai nos curar? A gente já viu lá a causa das aflições, né? Que tem um porquê. E o sofrimento é o que vai nos lapidar. Por quê? Porque Deus acredita na pedra preciosa que cada um de nós tem dentro de si. E sendo lapidado, o que nós não podemos produzir, né? Na nossa caminhada. Então, Santo Agostinho diz, seria a terra um lugar de gozos, um paraíso de delícias? Ele começa com essa pergunta. Não, né? Porque a gente viu que Jesus proclamou que haveria prantos e ranger de dentes. Que para os que aqui vierem haveria o quê? Muito amargor, muito sofrimento. Certo? Mas que por mais amargas que sejam essas dores, nós deveríamos bem dizer, né? Quer dizer, agradecer, né, a Deus, agradecer ao Senhor por estarmos sendo experimentados, que está sendo colocada à prova a nossa fé. Lembra de Jó, que foi colocado à prova e em nenhum minuto ele perdeu a sua fé? O sofrimento é que lapida o espírito e através dele nos ajustamos com as leis divinas. Já vimos, toda aflição tem uma causa, né? Aquilo de errado que nós cometemos, ok? Então, não tem outra forma da gente lapidar o nosso espírito se não for pelo sofrimento. Porque se a gente tivesse uma vida alegre o tempo todo, né? Talvez a gente não lutasse. Né? Tava tudo tranquilo, não precisava fazer nada. Mas nós temos, por exemplo, o exemplo das pedras preciosas. Não existe pedra rara que não tenha passado, né? O processo das pedras preciosas ela é feito como? Sempre em situações de muita temperatura e pressão na terra, né? O diamante, que a gente sabe que é feito assim. Por exemplo, a pipoca. Tem um texto do Rubem Alves que é muito lindo, aconselho vocês lerem, chamado Milho de Pipoca.
Que ele diz que o milho de pipoca que não passa pelo fogo, ele será sempre milho. E assim somos nós, né? Se não fosse o sofrimento, nós viveríamos a mesmice, né? Por exemplo, eu sou o conjunto hoje de tudo que eu já passei. Então, a minha maturidade, né, através de todas as adversidades, de todas as vicissitudes, das coisas pelas quais que eu passei, eu sou o conjunto hoje. Pessoa firme, assim todos nós, né? Na firmeza, na fé, na coragem, na vontade de vencer. Então, milho de pipoca que não passa pelo fogo não será milho, nunca. Desculpa, será sempre milho, né? E uma coisa muito linda que é a questão do processo do barro, né? Ele passa por 4 processos. O barro, né? Primeiro, o oleiro, o que ele faz? Ele escolhe e separa o barro, certo? Porque existem muitos tipos de barro, né? Então, depois o que ele vai fazer? Ele vai amassar esse barro. E é amassando, jogando uma água, misturando, amassando, que vão aparecendo o quê? As sujeiras. Enquanto tiver sujeira, né? Que representam o quê? As nossas imperfeições, né? O oleiro, ele não dá por vencido aquele barro. Então, o barro, ele só vai estar bom quando ele está sem a sujeira, né? Então, o terceiro processo seria o quê? A moldagem do barro, que é quando ele vai fazer o jarro, certo? E observem que todo o processo é feito o quê? Giratório, né? Que ele vai acrescentando barro, ele vai acrescentando a água, ele vai retirando o excesso, como se fosse Deus na nossa vida, né? Trabalhando, limpando as arestas, tirando todas as nossas imperfeições, né? Através do sofrimento, né? E por último, o que ele faz? O barro, ele tem que ir, o jarro, ele tem que ir aonde? Ao fogo, né? Passar por uma alta temperatura, porque o fogo tira o cheiro, ele purifica e ele dá resistência. Não existe nenhum ser humano na face da Terra que tenha passado por sofrimentos que não seja uma pessoa de fé, uma pessoa resistente. Por quê? Porque é o meio que Deus se utiliza para nos lapidar, né? Para que nós entremos, nos ajustemos com as leis divinas e vamos tirando essas coisas ruins que ainda existem dentro de nós, né? Então, o sofrimento, ele não vai ser eterno, certo? Durará o tempo necessário até que nós compreendamos o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é errado, né? Até que nós aprendamos a suportar com fé, com amor e resignação aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Onde devemos buscar essa força? É lógico que é em Deus, que é só Ele que pode nos ajudar, né? Nos dar a força e saber que é Ele que comanda a nossa vida. Então, esperar nele os projetos que Ele tem realizado em nossa vida, né? Todas as provas e expiações que hoje passamos, que ora passamos na Terra, foram nós mesmos que escolhemos quando estávamos lá no plano espiritual, né? Porque quando a gente retorna, a gente toma uma certa consciência e muita coisa é nos dita, nos orientada. Então a gente fica tão envergonhado às vezes dos erros que praticamos, das coisas tão pequenas, horríveis que ainda existem dentro de nós, que a gente pede, né? Então, se nós hoje estamos passando por certas necessidades, por certas aflições, fomos nós mesmos que pedimos. E cravar o joelho no chão e agradecer a Deus, porque poderia ser pior, né? Porque Deus dá conforme aquilo que nós podemos carregar. E muitas vezes a gente pediu uma prova acima da nossa capacidade e Deus, né, ameniza a coisa para que a gente consiga vencer. Então, se vencermos, sairemos desta vida mais purificados, mais leves e fortalecidos pelo sofrimento, que é o que nos lapida para uma vida futura mais ditosa, aquela vida do reino que estão prometidos por Jesus, né?
que nós vamos herdar esse reino quando a gente tiver suficientemente purificados, né? Quando dentro de nós existir bastante amor, bastante perdão, né? O maior e o melhor remédio para nossas dores é saber recorrer a Deus e a Jesus para cada dia renovar as nossas forças, né? A nossa fé. Então a fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. É ela que nos mostra o rumo certo para vencermos os dias brumosos e escuros da nossa vida. Aquele que crê é fortalecido pela fé e pode dar o testemunho das forças que tem para vencer a cada dia, né? Os que não a têm, caminham como? Caminham na dúvida. E se nós temos dúvidas, a gente perde as forças, a gente se angustia, a gente entra em aflição. Então, se não tem fé, a gente meio que se perde, né? E eu vou repetir o que eu falei no outro vídeo, né? Sobre o Paulo, que ele disse: se Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Como que a gente vai chegar do outro lado perfeitos? Jesus não devia nada e saiu daqui sangrando em feridas dolorosas. E nós vamos querer chegar lá intactos. Cada dor, cada sofrimento, é uma cicatriz que mostra que nós estamos lutando para vencer, né? Essas coisas tão feias, tão horríveis que ainda existem dentro de nós. Certo? Caminhando aqui já então para o final. Então nós vimos que tudo tem uma causa, né? Toda aflição tem uma causa na nossa vida, que está lá para trás, ou às vezes conquistadas nessa mesmo, né? Pode nos ajudar. E encarando de forma com fé, com resignação, sabendo que Deus está agindo, a gente com certeza terá muito maior sucesso. E para encerrar, eu usei mais uma vez e com a minha veia poética, né, de nordestino, criei aqui sobre aperfeiçoar e agradecer, que é uma poesia de minha autoria, né? Então, diz assim: falando de aperfeiçoamento, que não chega do dia para a noite, na vida é preciso discernimento, para que a vida não seja de açoite. Quem na terra reencarna, vivendo de dor e desarmonia, é preciso viver o karma e ter muita sabedoria. Como o diamante que precisa se lapidar, para a joia um dia ser, para a joia rara um dia ser, somos nós que não podemos olvidar, para uma vida em plenitude renascer. A vida futura que esperamos será do tamanho do que fizermos, do bem que aos outros desejamos, amar e servir como pudermos. A felicidade depende de nós, daquilo que fazemos e que plantamos, do próximo que será por nós, devolvendo o que a eles damos. Vícios e defeitos serão dor, que nos impedem de ao céu chegar. Dia a dia, vencendo com amor, estamos aqui para aprender a nos aperfeiçoar. Aos que nos acusam, o perdão. Aos que nos amam, o amor. Mesmo com dor no coração, não joguemos pedra, entreguemos a flor. Cada dia será oportunidade de aprender a ser melhor. Através do Evangelho e da caridade, ajudar a servir a quem está pior. Servindo e aprendendo com o irmão, vamos vendo a vida existir, sabendo que a dor está em cada coração e que para o outro podemos ser o elixir. Jesus para nós é sempre amparo, nas dificuldades vencendo nossas sombras. Vencer defeitos é tomar remédio amargo, encontrar a luz e sair da penumbra. Aperfeiçoar é necessário, dificuldades teremos de montão, mas Jesus será nosso itinerário, com ele venceremos com abnegação. Acordar e a tudo agradecer, as vicissitudes e esforço de luta, estamos aqui para aprender a viver. Deus e Jesus ajuda a quem labuta. Então é isso, meus queridos. Cada um de nós tem a sua cota de sofrimento, temos, né, muita coisa ainda a acertar com as leis divinas, mas nós temos Deus e Jesus
né? Por proteção. Então é importante que a gente tenha bastante fé, resignação, entender que Deus comanda a nossa vida, né? Então a nossa reflexão é essa, o sofrimento que por hora às vezes passamos, porque não é sempre, a vida da gente não é um mar de lágrimas. Se a gente for observar, a gente tem muito mais alegrias do que sofrimento. Em algum momento a gente tem que ter alguma cicatriz, né? Nós temos que nos ajustar, temos que pagar o que devemos. Então, com certeza, Jesus e Deus estarão conosco nos orientando. Então, para a semana é isso, é agradecer aquilo que porventura a gente esteja passando e pedir sempre, né? Nos fortalecendo nele, buscando sempre essa paz interior com a presença dele, que com certeza ele nos dará. Então, que Deus, que Jesus abençoe a cada um de vocês, dando a luz, a paz, a serenidade, todos os lares, né? Que Deus abençoe a cada um, leve de acordo com a necessidade que cada um precisa, né? A paz e a serenidade, e cuidar também muito da nossa saúde mental, né? Que é muito importante. Então, vem algum pensamento ruim, eleva o pensamento a Deus, que Ele nos ajudará. Então, um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.